meu Family Show, boa tarde! Nós que estamos aqui na TV Barueri.live, nesse dia maravilhoso, com gratidão no coração, porque a gratidão, ela atrai coisas boas, e Papai do Céu gosta muito quando a gente tem gratidão no coração. Então, seja grato pelo seu dia, pela sua vida, por tudo que você tem. Agosto é o mês dos pais e hoje nós vamos falar sobre o tema de paternidade. Isso mesmo, um tema tão necessário e um conceito tão interessante que seja entendido por todos. Você tem pai? Você não tem? Quantos filhos são filhos de pais vivos, mas são órfãos? Ou seja, filhos órfãos de pai vivo. Meu Deus, a gente vai falar sobre isso também. Hoje eu tenho dois convidados super especiais. Um deles é o Bispo Robson. Eu vou até ler aqui o sobrenome dele, porque é um sobrenome bem interessante. É Robson Steines, bispo e empresário. Vocês vão conhecer daqui a pouco. E também uma querida, que é a Ivone Brizola. Ela que fala que é um luxo ter saúde mental. Olha que interessante, você vai conhecer o trabalho dela também. Nós vamos falar sobre paternidade aqui hoje, como a paternidade influencia a vida das pessoas. E não é só quando é criança, não, é a vida toda. Quem não tem conceito de paternidade bem elaborado e resolvido na sua vida, tem problemas. A gente vai falar sobre isso e daqui a pouco eu volto porque eu vou para um break. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. E você que está chegando agora aqui no Family Show, hoje nós vamos falar sobre o tema de paternidade espiritual. Ontem Deus me deu uma palavra sobre isso tão interessante, Dia dos Pais, e eu quis honrar o pai dos meus filhos. Sobre isso, logo de manhã preparei uma mesa, porque a mesa é um lugar de discipulado, a mesa é um lugar onde a gente pode conversar com os nossos filhos, olhando olho no olho, mostrando para eles o que a palavra de Deus fala a respeito disso, quem eles são. E foi tão interessante que a palavra pai, ela poderia significar promessa de amor incondicional. Olha só, promessa de amor incondicional. Por quê? Porque nós temos um pai, que é um pai supremo, o
Pai das luzes, aquele de quem a gente é filho. Ou seja, muitas pessoas hoje não sabem e têm dificuldade de entender a sua origem, têm dificuldade de entender de onde elas vieram e para onde elas vão. Têm dificuldade de entender, na verdade, quem elas são. Mas hoje eu quero dar uma palavra para você a respeito disso. Deus, ele é o criador de todo o universo e, consequentemente, o criador do homem. Ele é um Pai celeste, o Pai das luzes, a promessa de amor incondicional. Porque quando você estava perdido, quando você estava sem saída, quando para você não tinha solução, Ele te resgatou. Como? Mandando o único filho que ele tinha para morrer no seu lugar, para que através disso você tivesse direito, acesso à vida eterna. Então, a Bíblia tem um versículo que fala assim que pode o seu pai, pode a sua mãe, pode todo mundo te abandonar. Deus, ele nunca vai te abandonar. Ele vai sempre estar com você. O maior exemplo que nós temos de paternidade na Bíblia é de Abraão, que foi o pai de muitas nações, né? Pai de gerações. O homem que era considerado o pai da fé. E era tão interessante a história de Abraão porque ele não podia gerar. Por quê? Porque a sua esposa, ela era estéril. Sua esposa era estéril. Mas Abraão, ele conhecia o pai dele. Ele conhecia e ele tinha acesso a conversar com esse pai através da fé. E através da fé, ele acessou o milagre de ser pai também natural, mesmo na sua velhice. Assim como aconteceu o milagre de Abraão, que entendeu que o pai dele era uma promessa de amor incondicional, pode acontecer um milagre na sua vida também. Basta você entender de onde você veio. E para te falar sobre isso hoje, eu vou dizer o seguinte: você nasceu do fôlego de vida de um Pai supremo. O Pai que nele mora a perfeição, mora o amor, mora a paz, mora a alegria, mora o aconchego. Você pode até dizer, Jolie, mas eu não sinto nada disso. Mas hoje tem um convite para você. Se você dobrar os seus joelhos e pedir com fé, falando assim, Pai, eu reconheço que você é o meu Pai, que foi você que me criou. Eu reconheço que você mandou a maior riqueza que você tinha num resgate para mim, para pagar o que eu não podia pagar. Se você hoje dobrar os seus joelhos e reconhecer essa atitude do Pai, que é a promessa de amor incondicional, Ele vai te ouvir, Ele vai entrar no seu coração e Ele vai te mostrar como é esse amor incondicional que se chama Deus e através do seu Filho, Jesus Cristo. Ah, Jolie, mas é muito difícil. Não é difícil, não é difícil. Não importa a sua raça, não importa a sua nação, não importa a sua idade, não importa se você é rico, não importa a sua condição social, se é menos abastado, não. Deus, ele amou todos de uma forma igual. Então, a promessa de amor incondicional, Pai, a promessa de amor incondicional te alcança aí. Você nasceu, saiu de dentro dele. Ele te deu o formato da sua cor, da sua pele, do seu cabelo. Mas quem soprou o fôlego de vida em você foi ele. Então, nesta tarde, se tiver alguma confusão na sua cabeça, eu não sei de onde eu vim. Agora você sabe, você veio da promessa de amor incondicional, de um Pai supremo que te amou, te resgatou. E você, para ter a sua identidade firmada, deve saber que você é feito à imagem dele, como ele. Como ele. Nós vamos falar sobre isso aqui. Boa tarde, Bispo Robson, tudo bem? Boa tarde, Jolie. Um prazer estar aqui
no Family Show. Nós que agradecemos, o prazer é todo nosso. Boa tarde, Ivone Brizola. Tudo bem? Boa tarde, Jolie. Obrigada por essa oportunidade. Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E que sobrenome peculiar o seu? Brizola. Sim. Você tem paternidade. Com certeza, o senhor Brizola, firme e forte. Mas não é o Brizola que todo mundo conhece. Não, o meu pai, o meu herói, o senhor Brizola, eu conheço, muitos conhecem, mas muitos confundem, né, por causa do nome político, então, Sim, sim. mas não tem nenhum Não tem laço nenhuma aí. ligação. Não. Olha que interessante, né? Eu não conheço, estou conhecendo hoje a segunda Brizola, que a primeira a gente conhece da política, né? Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Eu achei muito interessante o seu release falando sobre paixão, né? Falando que luxo, na verdade, é você ter saúde mental. Sim, e nós defendemos muito essa causa, porque hoje muitas pessoas buscam a felicidade no exterior, com coisas que se podem comprar. Mas, na verdade, o que causa mesmo o bem-estar, a tranquilidade interior, é aquilo que o dinheiro não compra, né? Que não tem preço, mas tem muito valor. São as coisas simples. Aí que está a verdadeira felicidade. Interessante. E muitas pessoas não descobriram isso ainda. Ainda não. Por isso que nós sabemos e ouvimos de pessoas que têm aí muitos bens, aquisições aí de tamanho que não se calcula, mas tem um vazio, tem uma tristeza. E hoje no consultório o que mais chega são pessoas assim. Fala, Ivone, eu tenho tudo, eu posso comprar tudo, mas eu não tenho paz. E hoje o assunto veio muito assim, é pertinente com o que nós passamos, a parte espiritual também, que é muito importante, eu costumo dizer, né? Tem todos os setores da vida, precisa aí de um autogerenciamento para cuidar de todas essas áreas. Porque às vezes a pessoa está muito bem no lado profissional, esquece o espiritual, o familiar. Então percebe que são pontos, áreas da nossa vida que precisa de uma atenção para que nada venha nos faltar, esse vazio. Ok, muito interessante isso. Eu costumo dizer que a gente precisa ter conhecimento, porque o conhecimento ele liberta, não é assim? Mas muitas vezes as pessoas têm o conhecimento disponível, mas ela não tem a sabedoria. O que é a sabedoria? É o conhecimento aplicado. Então, a gente está falando aqui de paternidade. Quanto mais a gente se achega perto da figura divina, Pai, Deus, mais a gente aprende sobre todas as inteligências que existem. Todas as inteligências. Então, assim, a pessoa, quanto mais miserável ela for, quanto mais pobre ela for, eu estou dizendo intelectualmente falando, eu estou dizendo de conhecimento, significa que mais longe de Deus essa pessoa está. Ah, mas Julie, então quer dizer que até dentro da igreja tem pessoas miseráveis? Tem. Está cheio de gente dentro da igreja que não conhece o poder de Deus. E quando eu falo poder de Deus, eu estou dizendo das áreas da tua vida que Ele pode mudar quando você tem acesso a Ele e tem acesso também ao conhecimento. Porque, assim, Deus ele foi criador de todas as coisas. A ciência depende dEle. Tem coisas que ninguém explica. Principalmente Deus, ninguém explica. A ciência não consegue explicar, né? Mas nós temos hoje muitas áreas do conhecimento que Ele deixou profissionais aí, capacitados, habilitados, para que as pessoas possam ter acesso. E hoje, com a internet, se tem muito mais ainda. Bispo Robson, a paternidade é importante? Muito importante. Você inicia o programa falando de uns versículos que eu mais gosto, que trata que, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, todavia, Deus ele tem o teu nome cravado na palma da mão dele. Sim. Então, todas as vezes que Deus abre as suas mãos, Ele lê teu nome. Sim, e parece que na nossa mão está escrito AI, né? É incrível. E essa coisa do nome, de você receber um nome, né? Julie tem um significado, Ivone tem um significado, Robson tem um significado. Isso é algo muito incrível, é a sua identidade, aquilo que Deus patenteou em você. Uau, forte isso, né? Que Deus patenteou em você. Bispo Robson, a sua história é muito interessante, né?
Uau. Deu uma escapadinha aqui. A sua história, nós estávamos falando, é algo muito interessante, né? Eu estava lendo o seu release, de onde Deus te tirou, de onde Ele te resgatou, como Ele te trouxe de novo para a história que Ele já tinha escrito. Não é assim? Na verdade, eu tive o privilégio de ser resgatado por Deus, terapeuta Ivone e Julie, apresentadora. Aos 11 anos de idade, eu fui estuprado por um pedófilo. Então, assim, a gente vai falar dessa história daqui a pouco, porque é uma história muito interessante e eu tenho certeza que vai servir para que muitas pessoas sejam abençoadas através da sua história. Eu vou para um break e daqui a pouco eu volto. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Bispo Robson, esse seu sobrenome é bonito, né? Deixa eu ver se eu consigo falar ele aqui de novo. Peraí. É muito fácil, é Steines. Steines. Diferente. Bonito. É inglês esse sobrenome, é um sobrenome que eu tomei posse dele, na verdade, né? Steines tem origem inglesa, eu uso ele na moda, eu fui modelo durante muito tempo. Sim. E tomei posse desse nome, depois fui descobrir a origem dele, do que vinha. Stein significa rocha, como um rio que corre. Uau, então sabia que é profético o seu nome? É profético. É profético hoje. E eu falei 2 versículos, né? Eu falei um versículo que eu queria falar, mas tem um outro que fala que Cristo, ele é a nossa rocha, cuja obra é perfeita. Muito, muito bonito, né? É perfeito isso. É perfeito isso. Você, aos 11 anos, sofreu uma violência, né, um abuso. Isso. Por um pedófilo. Isso. Minha mãe, a gente trata, hoje está falando sobre paternidade, e eu vivi a ausência paterna. Certo. Você é filho de mãe solo. Isso. Minha mãe, quando eu tinha 6 meses de vida, foi abandonada pelo meu pai, né? Para aí um pouquinho. Ouvintes, olha só que interessante. Eu trouxe esse tema aqui de paternidade espiritual, de tema de paternidade, por quê? Porque existe uma verdadeira guerra espiritual contra a paternidade, vou até dizer, contra os machos mesmo. Tá? Vou falar isso. Por quê? Quando Jesus foi nascer, Herodes queria matar a geração de Jesus. E aí o pai e a mãe de Jesus tiveram que mudar para o Egito
para que Jesus nascesse em segurança. Moisés tem também o significado, a simbologia de um libertador. Quando Moisés foi nascer, Faraó deu um decreto para que se matassem todos os meninos. Então, assim, a gente vê essa repetição hoje. Hoje também existe uma força muito forte. Na verdade, não cortando você, Jolie. Pode falar. Foi lançado no mundo espiritual querer acabar com a masculinidade. Com a masculinidade, exatamente. É esse o ponto que eu ia chegar. Então, para quê? Para que os meninos que têm o papel de exercer a paternidade, que eles não exerçam, que eles não saibam que eles são, que eles fiquem perdidos na sua identidade. É por isso que eu falei para vocês. Abri o programa falando que pai significa promessa de amor incondicional, quando a gente fala de Deus. Por quê? Porque se você soubesse de onde você veio e que você nasceu da realeza, você se portaria como um rei. Que você nasceu da maior autoridade que existe do universo, você não aceitaria ser tratado de uma forma diferente ou inferior a essa. Mas então, eu trouxe esse tema por conta disso. Hoje, existe uma legalidade muito grande para que se acabe com a masculinidade e, além disso, para que se acabe mesmo com a paternidade. Então, nós vemos assim que os homens hoje, eles não têm mais uma figura... É totalmente desconstruída a figura masculina do homem, né, como provedor, como aquele que exerce o papel de ter o cuidado, né, de passar essa referência para os filhos de força, de responsabilidade. Não tem isso. Então, agora tem a mãe que tem que assumir o papel da mãe e do pai. E fica uma lacuna aí. Quando acontece essa lacuna, o menino ele vai procurar isso fora, porque pela natureza existe a necessidade de se ter um pai. Sim, a própria psicologia, a nossa terapeuta pode deixar isso claro, que a criança, para fazer diferença do seu eu, ela precisa da figura materna e paterna. Fala 2 minutos sobre isso, porque eu vou pegar o gancho da sua história. Pode falar, doutora. Sim, a criança, né, eu costumo dizer que palavras ensinam, exemplos arrastam. Né? Então, a criança está a todo momento observando, né? E ela precisa dessa figura paterna. E hoje, realmente, nós temos muitos casos que a mãe acaba sendo mãe e pai, e a criança sente essa ausência, às vezes não fala, mas a gente percebe no dia a dia, no desenvolvimento, nas atitudes dessa criança diariamente. É como você falou, ela vai procurar uma figura paterna, né? Pode ser um amigo, um tio. Ela precisa dessa presença, essa masculinidade, porque se faz necessária na aprendizagem, no desenvolvimento humano da tanto criança, no desenvolvimento emocional quanto cognitivo. No todo. E biológico também. Com certeza, então, em todas as áreas. Em todas as áreas do conhecimento é necessária a figura porque paterna. É um conjunto, né? E para se desenvolver precisa de todo esse conjunto presente. Olha que interessante. E aí você não tinha, a partir dos 6 meses, isso, né? Houve essa quebra isso, na sua família. Muitos falam que não, mas a criança sente essa sim. falta já bem bebê, sente, porque você começa a ser criado apenas pela sua mãe, você não tem aquele outro lado. E isso, na verdade, tudo que você projetar vai ser em cima da figura dela. Isso aí. E aí isso é um grande déficit. Essa é a palavra correta para esse tipo de criação. Então, há uma criação defeituosa. Então, você sofreu isso na sua história. Isso, in priori a ausência paterna. E aí você tinha essa carência. Carência paterna. E aí você... A ponto de ir no jardim, pré-escola, primeiro ano escolar, na festa dos pais, meu pai não aparecia na festa. Então, meu avô ia ou ia um tio. Mas para a criança, poxa, não é meu pai. Sim, sim. Entende? Não tem substituição. Não tem substituição. Você vê que nota-se que um filho, ele procura saber aonde está o seu pai. Onde está meu pai? Ah, mas eu não conheço. Não, ele procura. Hoje a gente tem a rede social, a gente tem a mídia.
a gente tem tudo. Não, vamos procurar. Quantos casos desses programas de TV, aos domingos, que fazem um grande documentário, procurando aonde está o seu pai? Então, a criança, isso para meninas e meninos. E aí, me conta uma coisa, Bispo. E aí você tinha essa lacuna dentro de você, e você entende que isso já era observado por alguém mal intencionado, porque às vezes o nosso comportamento, quando tem essa lacuna, ele atrai. Sim. Ele atrai, né? Sim. A nossa carência atrai coisas, Então, aí, né? aí começa a vir para você uma fragilidade, uma sensibilidade, uma diferença. Por causa Certo. da criação do déficit que você teve. E aí, como é que aconteceu esse fato? Você estava na escola, quando que esse pedófilo te atacou? Minha mãe se casa pela segunda vez. Tem mais 3 filhos. Meus irmãos com 7 anos de diferença da minha idade. Eu tinha 11, minha irmã Carla tinha 6, né? 5 anos de diferença. Minha irmã Carla tinha 6, o Jonathan 5 e a Renata 4. E elas, para poder cuidar de nós, minha avó e minha mãe, elas saíram a trabalho e quem ficava com os meus irmãos era eu. Então elas deixavam tudo arrumado, roupa da escola, comida, tudo preparado, porque isso era vigente na vida de quem morava na periferia do Rio de Janeiro. Uma outra falha, né? As mães colocarem a responsabilidade que é delas nas costas de uma outra criança. Isso, de uma mas criança aí mais a velha. necessidade... Sim, a necessidade leva a isso. Mas não porque deixa de ser uma falha. é uma falha. Então é mais um déficit. Só que é um déficit... perdoado, vamos dizer assim. Perdoado. Você não fazendo vista grossa, ou ela faz isso, ou a criança morre de fome, ou a família não tem o que comer, ou não tem o que vestir, ou não tem o que prover, não tem educação. Então a mãe vai à luta. Então entende-se de que, olha, você está aqui, vamos tentar te proteger, mas não protege. É uma situação difícil demais. Difícil. Porque o patrão não aceita que leve os filhos. Então fica uma situação muito delicada. E a criança fica na vulnerabilidade. E aí vocês, nessa condição de vulnerabilidade, Isso. entrou alguém na sua casa. Como é que isso Isso. aconteceu? Aconteceu que a gente tinha um ritual diário, onde eu acordava às 10h30, minha mãe programava o despertador para que eu acordasse às 10h30. Sim. Eu brincava um pouco, que eu com 11 anos ainda era uma criança, Sim. e via desenho, televisão. E o que aconteceu? Todos os dias eu fazia isso. Acordava às 10h30, meio-dia, eu chamava os meus irmãos, eu tomava banho, dava banho neles, arrumava comida, comia, dava almoço para eles, me vestia, levava eles para a escola, ia para a escola, saía correndo de tarde da escola, pegava eles e ficava em casa esperando a minha mãe. Nossa, segura aí, porque você assumiu um papel Assumi um papel de dona de casa. Então também já tem um outro problema aí, porque Isso. Essa você responsabilidade, né? não, Muita além da responsabilidade. responsabilidade, você como criança E precoce, mas vamos dizer internalizar, vou dizer assim, um papel que não era o seu, não era o meu. não era o seu. E aí cumprir esse papel por causa da responsabilidade, Tinha por que causa cumprir, tinha que porque cumprir, porque ou eu não tinha- fazia isso para ajudá-la, e a característica da mãe, há um diferencial muito grande do jeito que ela entende a menina e o menino. Ela sempre acha que o menino é mais forte. E às vezes não é. Às vezes ele quer o abraço, ele quer o beijo, ele quer o carinho, ele quer quer a compreensão. quer a compreensão. Na verdade, E já se imputa sobre a vida do menino essa responsabilidade de não, você tem que ser forte. muito interessante isso que você está falando. Porque, assim, os homens, eles foram criados, vamos dizer assim, como se fosse a figura mais forte. Só que isso, ele não nasce assim. Isso vai sendo construído também. Também Vai sendo construído. construído. E se vem precoce, é onde Atrapalha. tem um dano terrível. E aí, acredito eu, Jolie, que nós já estávamos sendo observados por este vizinho. Sim. Segura aí, porque a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai contar, porque
Todo mundo quer saber essa história, né? Porque é um alerta É uma para as história. mamães. Jolie, para você ter ideia, essa história já atravessou continentes. Eu acredito, e assim, o que eu ia falar para você é que graças a Deus, que Deus te curou. Não, Deus Porque hoje não dói mais você falar disso. É a primazia da minha vida. Né? Não dói mais. Mas quanto deve ter sido dolorido. Né? Essa cura que Deus fez na sua vida foi algo extraordinário que só um pai que é uma promessa só de um ele amor tem poder para fazer isso. incondicional poderia e sarar fazer isso. Um abuso. Só Deus tem esse poder. Até porque tem coisas que você não consegue apagar da sua memória. Mas eu acredito que Deus apaga. Ele apaga. Porque tem coisas que da minha memória ele apagou. Sim, ele transforma a tua ele transforma. vida. Ele muda a sua história. Que interessante. Ele muda teu nome. Ele muda a tua história. Exatamente. Abraão, que foi o pai de muitas nações, né, que é considerado o maior pai da Bíblia, vamos dizer assim, terreno, ele teve o nome dele mudado. Isso, quando Deus muda, ele faz assim, Jolie, eu apago de você o passado e trago um novo nome para você no presente. Que lindo isso. Doutora Ivone Brizola, são muitos os casos de lacunas por falta de paternidade no seu consultório? Sim. Acontece muito e as mães se cobram e se culpam e sofrem também. Mas por que a mãe se culpa? Porque elas estão sem marido, optaram por ter filhos sozinhas ou porque foram abandonadas? Às vezes o pai é ausente, às vezes acontece a separação e o pai não supre mais aquela necessidade de presença, né? Pode suprir financeiramente, mas não está presente. E a mãe sofre com isso. Outras não. O que eu aqui analisando e ouvindo, achei muito interessante, Bispo, de ouvi-lo, a pessoa que passou por isso, né? Você falando. Porque às vezes a gente julga, a gente fala, não sente tanta falta, mas só sente quem passa por aquela história. E ouvindo aqui agora, eu estava percebendo o quanto teve força mesmo, aí uma força superior. Divina para transformar tudo isso, né? Porque tem pessoas que ficam naquilo e sofrem, se entregam e mas não foi conseguem fácil. fazer o novo. É então, difícil. Só você para falar isso. A gente pode até imaginar, deduzir, mas cada um com a sua história, né? Por isso que é um respeito aí gigante por essa história de superação, né? Sim. Muito bom. Ivone, eu queria falar uma coisa para você. Imagine quantos casos você não recebe no seu consultório. Sim. E existe um time para que essa pessoa consiga responder ao seu trabalho, vamos dizer assim. Sim, e esse trabalho é assim, eu costumo dizer, os portões da mudança são abertos de dentro para fora, né? Então, às vezes, precisa de uma base, voltar, trabalhar essas memórias, porque fica, assim, um sentimento da própria criança que não vai conseguir, de incapacidade, de não se valorizar, de não reconhecer o seu potencial. E a gente sabe que pai é aquele que dá a força para a vida, né? Então, a gente tem o pai como modelo. E essas crianças sofrem e precisam da terapia também para ajudar nesse contexto de perceber que pode fazer diferente. E olha que interessante, você falando isso, nós temos a nossa sociedade hoje composta das classes sociais, vamos dizer assim, as mais abastadas, as menos abastadas, as menos favorecidas, mas é um problema esse que está em todas as classes sociais. Não existe classe social para falta de paternidade. A pessoa pode ser muito rica de dinheiro, mas ela pode ser muito pobre em termos de paternidade. Ou ela pode ser muito pobre de dinheiro e ser muito rica de paternidade quando ela tem um pai presente. Olha que interessante isso. Agora, o que me chama a atenção é que nós temos hoje no poder público algumas agendas progressistas, né? E eu me posiciono contra essas agendas, né, que permeiam aí os governos, vou dizer, do Brasil e do mundo. É uma agenda que tem na ONU e ela colabora para que realmente se acabe com essa figura masculina. Ou seja, o macho hoje, ele não pode ser mais aquele macho que era de antigamente. Por quê? Porque aonde que ela se baseia para defender isso? Ela se baseia na figura do homem violento. Então, o homem hoje ele tem que ser uma espécie de macho machucado. Eu
vou dizer assim, sabe? Para que ele seja mais aceito dentro do contexto que se defende hoje de sociedade, de convívio. E tem uma outra situação também, que é a situação de que vamos eliminar com o Dia das Mães. Vamos acabar na escola com o Dia dos Pais, porque a criança que tiver lá e não tiver mãe, ela vai sofrer menos. E a que não tiver pai também vai sofrer menos. Isso resolve o problema no seu ponto de vista? A gente vai para um break e quando a gente voltar, aí você vai responder sobre isso e o Bispo Robson vai contar, né, o testemunho dele, como é que aconteceu e também vai falar como é que começou o processo da libertação da vida dele, porque hoje o tempo está bem curto. Não sai daí. Pega a sua xícara de café, hein? Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. E você que está chegando aqui agora na TV Barueri.live Family Show, nós estamos falando hoje sobre paternidade, a importância da paternidade, porque estamos no mês de agosto, acabamos de passar sobre os Dia dos Pais, mas no meu ponto de vista, Dia dos Pais são todos os dias, né, minha gente? Então, você pega a sua xícara de café, fica com a gente, porque o Bispo Robson vai contar como é que ele foi molestado aos 11 anos de idade. Isso levou ele para o caminho da homossexualidade. E ele vai contar como é que ele saiu dessa vida para uma vida diferente. E eu tenho aqui hoje um voucher de R$150, que é da Clínica Virtuosa Estética aqui de Alphaville. Olha só, essa clínica está me patrocinando. Então, nós temos aqui esse voucher maravilhoso de R$150 que eu vou doar para os meus convidados aqui e para minha amiga que chegou antes da Andréia, da produtora, que nos ajudou aqui também hoje com esse cenário maravilhoso. Você vai lá, vai procurar a Tamires, que é a avaliadora. Você já tem um voucher de R$150 aí para utilizar no seu procedimento estético. Você pode clicar agora, @estética.virtuosa. Fica ali na Alameda Araguaia, aqui em Alphaville. Também quero deixar um abraço para a Yellow Biju,
que forneceu esse colar maravilhoso aqui, gente. Olha só. Símbolo do leão, isso mesmo, é ali da Yellow Biju, pode seguir ela no Instagram. Mas, Bispo Robson, nós estávamos conversando sobre a sua história e antes eu fiz uma pergunta para minha querida terapeuta Ivone Brizola. Sim, quanto nas escolas, o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Sim. O mais importante, Jolie, é a criança ter um diálogo construtivo e real com essa criança, né? Porque os outros também querem. Então, nós temos, quando se fala até em inclusão, eu também atuo em escolas e o trabalho precisa englobar atender a todas as necessidades. Então, tem aquela criança que espera chegar o dia do pai, que o pai é presente, e tem a criança que não sabe nem quem é o pai, ou que o pai sabe quem é e é ausente. Então, nós sempre fazemos alguma dedicação, uma homenagem aos pais, mas antes tem um preparo com essa criança, e sempre olho no olho, uma conversa aberta. Eu falo sempre assim, a verdade liberta, né? Sim. Então, o que está acontecendo? Estamos aqui para ajudar. Como podemos melhorar essa situação? E vem dando muito certo, esse reforço positivo com essa criança. Mas você faz isso de uma forma individualizada. Sim. Porque, assim, existe um conceito amplo, né? O Dia dos Pais, o Dia das Mães, é algo cultural aqui na nossa sociedade que é guiada pelos valores judaicos cristãos, vamos dizer assim. E essa agenda progressista, dos objetivos dela é acabar com o Dia dos Pais, com o Dia das Mães, colocar Dia do Cuidador, não é assim? Sim. Dia do Cuidador. Na sua visão, isso resolve? Não, né? A criança precisa saber sobre o pai, tem que ter essa figura paterna, sim. O que acontece muito é quando o pai, por exemplo, faleceu. Aí essa criança sempre tem o cartão, vai fazer um cartão, uma homenagem, ela escolhe a pessoa para quem ela vai dar. E tem aquele pai também, que é aquele pai que está presente, que cria. O pai biológico é ausente, a criança, não, eu quero, professor, entregar esse cartão para o pai que está comigo diariamente. Então ela chama de pai. Mas não sou a favor também que isso mude. Precisa ter, sim, essa valorização do pai, da paternidade, a figura masculina na vida de uma criança. Isso para a criação, para a família, né? Isso é essencial. Essencial. Então, na sua visão, extinguir, acabar, anular o Dia dos Pais e o Dia das Mães não resolve o problema. Não resolve. Não Até resolve. porque a criança, ela sabe que ela tem um pai e que ela tem uma mãe. Sim. Ela pode não ter acesso de alguma forma, mas Sim. não anula isso. Ela tem. Vamos, então, para a história. Bispo Robson. Então, e eu estava aí, contando que no meu ritual de estar em casa, alguém já te observava. já observava, nos observava, a mim, meus irmãos, percebendo que a gente ficava sozinho. E você ficava com a porta trancada ou não? O Rio de Janeiro é um lugar muito quente. E era dezembro, eu lembro da data, 12 de dezembro de 85. Meu Deus, ficou na sua cabeça mesmo. E que lugar do Rio você morava? São João de Meriti, É Baixada? Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. Um lugar muito pobre, né? Nossa casa, quando chovia, enchia, alagava. Muitas coisas assim difíceis demais. E nesse dia estava muito calor, eu lembro que... Porque esse ano foi um ano muito importante da minha vida. Foi um ano que eu comecei a escrever. Foi o ano que eu cantei minha primeira canção, porque eu sou cantor também. Uau. Então, foi o ano que eu comecei a fazer curso de inglês. Então, foi um ano muito marcante na minha vida. E que algo queria te roubar. Isso. Queria E aí, frustrar você. no dia 12 de dezembro, já era final, porque os colégios públicos, eles iam até Finalzinho. quase próximo do Natal. E as mães agradeciam. Agradeciam. E a gente estava bem perto, assim, já de terminar o ano letivo. Sim. E eu estava em casa, naquela minha coisa de... passava balão mágico nessa época. E eu vendo televisão, um homem pulou o muro do quintal, pulou a janela da minha sala e me estuprou na sala. Meu Deus. Você sozinho. Não, meus irmãos dormindo no quarto e eu na sala. Meu Deus. Quando ele sai de cima de mim, ele dá um soco na minha nuca e diz no meu ouvido que se eu falasse para alguém o que tinha acontecido, ele ia me matar, matar meus irmãos, minha mãe e minha avó.
Esses pedófilos, eles não são criativos, né? O diabo não é eles criativo. Eles já usam sempre essa característica de ameaçar a criança. Então, eu com 11 anos, eu ia fazer 12, porque eu faço aniversário em janeiro, e ali ele acabou, porque o meu psicológico foi danificado naquele dia. E aí isso refletiu nos seus estudos, refletiu em tudo, porque no ano seguinte, eu estava na 5ª série, eu ia para a 6ª série. O que acontece? Eu começo a não querer voltar do colégio para casa. E aí eu não conto para minha família do abuso, por causa da ameaça. E ele continuou te ameaçando depois disso? Continuou me ameaçando e tentou me violentar outras vezes. E aí o que eu fazia? Eu não voltava para casa, eu só voltava para casa de noite. Então, eu menti para minha mãe, pedindo para que eu fosse fazer... Eu preciso de estudar fora, eu preciso de fazer curso, eu preciso de fazer Senac, porque o Senac era a coisa mais forte que tinha na época. E ali, minha mãe, minha tia, que se formou em pedagogia, ficou em casa, não trabalhava mais, irmã da minha mãe, e cuidava dos meus irmãos. E ali foi a minha salvação. Porém, eu não voltava para casa de dia, mesmo com a minha tia lá, com medo de tudo isso, né? Por causa desse abuso, eu fui para a homossexualidade, porque eu achava que eu era sujo para ficar perto de uma menina, porque aquele homem tinha tocado no meu corpo. Meu Deus. E que dor você... Aos 13 anos de idade, eu entro na prostituição no Rio de Janeiro. Agora, espera um minutinho. Você, com 11 anos, segurando essa dor. Isso. E vai aí um alerta para os pais, porque muitas vezes os pais, eles subestimam as crianças. Às vezes ele observa que tem algo errado no comportamento da criança, ou que a criança está muito agressiva, ou que ela está chateada, e ele não pergunta, ou ele acha que é coisa de criança, deixa passar. Então, no seu ponto de vista, só responde, Ivone, não deve deixar passar? Jamais, é olho vivo a todo momento, porque a criança demonstra, fica mais agressivo, se isola. Então, sempre aquele perguntar, olhar, se aproximar e tentar perguntar. E é o que eu falo, o diálogo salva famílias, né? E perguntar de uma forma amorosa, com amorosidade, porque hoje em dia as crianças, os adolescentes, têm medo de contar, porque a mãe vai brigar, vai ficar nervosa. Então, eu sempre falo... Olha que paradoxo. Né? Dizem que hoje é a era que está tudo diferente, que está tudo permitido. Não é. Não, a família é tudo. O dano foi tão grande, Julie, tão grande, que eu só consegui contar do abuso casado. E você já... eu guardei durante toda a minha vida o abuso. Mas aí era essa dor terrível. E aí, aos 13 anos... Eu entro na prostituição porque eu tive uma crise de identidade, porque eu não falei para ninguém o que aconteceu. Viu a importância da questão da identidade que nós tocamos aqui hoje? Porque você tem que falar. Você não tem a busca daquela pessoa de dentro de casa que ela não percebe. Porque minha mãe... Talvez com a cabeça com tanta heroína, uma guerreira. Sim. Em nenhum momento nesse programa eu quero trazer culpas sobre minha avó e minha mãe. Elas sempre espetaculares para poder nos criar. Sim. Então eu consegui separar isso, né? Minha avó viva hoje com 95 anos de idade. Minha mãe com 70 anos de idade. Qual o nome da sua avó? Minha avó, Dona Maria. Dona Maria, um beijo para você, guerreira, heroína. Sábado ela fez 95 anos. E minha mãe vai fazer 70 agora, no dia 11 de setembro. Qual o nome da sua mãe? Fátima. Fátima, Dona Fátima, um beijo para a senhora, guerreira, linda, amada. Mas Deus abençoe a sua história. Determinou fazer algo de sobrenatural na minha vida. E eu digo para você, Julie, vivi a prostituição, vivi a homossexualidade no seu ápice por causa desse problema, vivi 1 trilhão de crises de identidade. E aí, por fim, aos 19 anos, eu tento suicídio. Eu estava com a minha cabeça tão pirada, eu estava tão mal, que um dia, depois de ter me envolvido com vários homens, eu peguei e falei, quer saber? Não dá mais. E a psicologia explica isso, né? Porque, assim,
o abuso, ele leva você de novo para o próprio lugar. É como se fosse o Augusto Cury fala muito Não, dessa você questão, nunca sai né? daquela daquele história. cárcere, né? Aquele cárcere. Você fica preso aquilo e ele pra tem sempre. aquela questão da âncora, né? Isso. Então você ficou ancorado lá no trauma Isso. e não saiu dele. Com 11 anos. Com 11 anos. E aí você sempre volta lá pensando que aquilo vai te aliviar, mas Fica um círculo, né? Isso, Você fica tudo vivenciando. leva você a compulsões. Então, algumas pessoas se drogam, outras vão para bebida, outras vão para prostituição. É a Então, fuga, né? é a fuga, você vai para um determinado lugar onde te faz esquecer aquele problema. Entende? E aí, aos 19 anos, eu tento suicídio. Então, eu pego 40 comprimidos de diazepam, esfarelo eles todinho em cima da pia, né? Todo aquele remédio, e com cachaça eu bebo todos aqueles 40 comprimidos de uma vez só. meu Deus. E ali foi quando eu tive a minha primeira experiência com Deus. Quando eu acordo no hospital, doutora, e eu lembro que tinha 2 pessoas que estavam do meu lado, Jolie, e eu pensei que eu estava morto, né? Porque a luz estava meio apagada e eu estava com a garganta toda dolorida, porque eles fizeram lavagem, eu inconsciente, para retirar Sim. parte do medicamento. E quando eu sento na cama, o Espírito Santo de Deus me visita e diz assim: quem é você para tirar a vida se eu te dei a vida? Uau. Aí eu tomo aquele salavanco de E Deus. você ouviu isso dentro eu de ouvi você. esta voz dizendo para mim: eu tenho, aleluia, um plano na sua vida. Eu vou mudar a sua história. Aí o pai, que é uma promessa de amor incondicional, não tinha problema para ele a sua condição. Não era limitante para ele a situação em que você se encontrava. O quão perdido você estava em você Ele mesmo, ainda nos tinha um seus plano. traumas. Deus tinha um plano para Ele você. tinha um plano e ele mudou a história da minha vida. Você caiu de joelhos, como é que foi? Não, aí eu ainda resistente a tudo aquilo, levei uma bronca do médico e fui para casa e decidi ir na casa de um amigo meu que era homossexual, também um travesti. E indo a caminho da casa dele, eu encontro uma mulher na rua. Uma mulher da Assembleia de Deus, uma missionária. E ela Sim. diz assim para mim: Deus mandou que eu viesse por este caminho, porque um escolhido dele estaria passando. E eu, todo transvestido de mulher, ela diz assim: vamos na minha casa, tem uma oração lá, Deus vai te visitar. Vamos na minha casa, Deus vai transformar a tua vida. Quando eu chego na porta da casa dela, ela me apresenta a filha dela e ela fala assim: essa é minha filha, Simone. Ela tem 11 anos de idade. A minha memória vai lá, nos 11 anos. Meu Deus. Aí ela diz assim: e ela é uma profetisa. A menina olha para mim, aponta para mim e diz assim: você louvarás o nome do Senhor. Pregarás a palavra de Deus. Eita Deus. E as nações verão o seu nome estampado na terra, porque Deus vai mudar a tua história. Uau. 3 meses depois eu já estava liberto, namorando. Em 9 meses eu estava casado. Desse casamento Deus me deu 4 filhos. E hoje, prestes a fazer 52 anos de idade, eu já sou vovô. Eita, que Então, bênção. Cristo, é óbvio que aconteceu coisas extraordinárias na história da minha vida. Eu tive a honra de estar... Hoje eu estou vindo no 67º programa de TV. Aqui com você. Nossa, você Eu contou. tive a oportunidade de pregar em quase 3.000 igrejas. São 32 anos pregando a palavra do Senhor, contando essa história que eu estou contando aqui. Que Cristo tem poder para libertar, Ivone. Amém. E Cristo tem poder para usar a ciência da Ivone, a apresentação da Jolie e a vida do Robson para não permitir que pessoas caiam nas garras de Satanás. Este programa, Family Show, foi levantado para libertar vidas e mostrar que Ele é o nosso Pai, que a paternidade tem poder. E você sabe, Robson, eu queria até o close aqui,
em mim agora. O que você falou é tão forte, que Deus te levou aos 4 cantos dessa terra para você contar a sua história, contar o seu testemunho. Sabe que um testemunho de uma vida transformada por Deus, ele pode transformar a vida de milhares de pessoas. E hoje, as plataformas, elas estão fechadas para os testemunhos. Sabe, hoje, eles não querem abrir as plataformas para testemunho, às vezes na própria igreja, às vezes até ali na plateia mesmo da igreja, ali mesmo. Deus tem feito tantas coisas e as pessoas não estão podendo contar. E muitas estão limitando muitas plataformas que as pessoas não podem mais falar, estão servindo de fator limitante para que outras pessoas fossem alcançadas, para que outras pessoas sejam alcançadas. Mas acontece isso, sabe o que Deus faz, Robson? Deus tem que levantar programas como esse. Porque enquanto alguns acham que eles podem se colocar no lugar de papai para dominar aquilo que não é nem dele, que só foi confiado, Deus levanta plataformas que podem chegar no mundo inteiro e pode dar voz a você. Sim. Aqui pode tudo, aqui pode falar, aqui pode contar sim o que Deus fez. E eu tenho certeza que a sua história, Robson, que você contou aqui com tanta eloquência, com tanta certeza, que Deus mudou a sua história, que você resgatou a sua identidade quando você entendeu quem você era e quem Deus fez você para ser. Olha, quantas pessoas hoje precisam entender quem elas são em Deus. Não perca mais tempo. Procure a palavra de Deus. Procure encontrar quem é o seu pai. Procure a promessa de amor incondicional, porque só Deus pode mudar uma história em 3 meses. Tem pessoas que ficam a vida toda pagando o terapeuta, nada contra os terapeutas, eles são necessários, e eu louvo a Deus pela vida deles. Mas tem coisas, tem áreas que só Deus faz. Eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de poder sair do Brasil e falar no Brasil sobre o poder revelador do Senhor, Ivone. Poder dizer que Ele pode mudar. E mais, trazer alertas para os pais. Sim. Sobre essa questão de deixar dormir, deixar ficar. Cuidado. Muito cuidado. Não deixar dormir na casa de coleguinha, não deixar muita criança estar indo lá quando a mãe não está presente. Muito cuidado. É muito cuidado. Isso é um alerta para nós. Mamães e papais do Family Show, o assunto tá bom. Eu sei que a unção de Deus ela já chegou aí na sua casa, mas a gente tem que terminar aqui, tá? Encerra. Antes de encerrar, eu quero indicar essa leitura aqui para todos os pais e todas as mães. Olha só. É guia bíblico. Eu não ganho nada aqui, tá, gente, para fazer essa divulgação, mas aqui o que foi bom para mim, eu quero compartilhar com vocês. É o Guia Bíblico de Paternidade Espiritual. Esse é um livro para pais e mães espirituais. Você precisa ler. Você que trabalha com... que tem seu filho, você que é mãe, você que é pai, ou você que trabalha com educação cristã, é muito importante. É do Bayless Conley. Esse livro, ele é da editora Graça, né, do R.R. Soares. É um livro que a minha mãe, ela me deu quando ela era viva ainda. Ela leu ele há muitos anos atrás e ela me deu. E eu herdei muitos livros da biblioteca da minha mãe. Ela tinha muitos livros, ela lia muitos livros. E esse livro realmente ele me esclareceu muitas coisas. É um livro de cabeceira que de vez em quando a gente tem que voltar lá e ler. Tá? Um outro livro muito legal também que eu quero indicar para vocês é esse aqui, ó. Crianças adultizadas geram adultos infantilizados. Esse eu acabei de ler, é do Rafael Dietrich. Muito interessante esse livro para você, pai e mãe, que preza pela educação do seu filho, entender que tem processos e tem tempo para todas as coisas. Tem coisas que não podem ser adiantadas e outras não podem ser postergadas. Né? Então, é muito importante esse livro, muito bacana. E esse aqui do Dr. Augusto Cury, que é também um livro muito bom. Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Também é maravilhoso esse livro. E você que está aí querendo contar uma história para o seu filho, nós temos aqui A Sementinha Feliz, que esse é o meu livro, um dos meus livros. Eu escrevo literatura infantil, tenho vários.
né? Esse aqui é a Sementinha Feliz. A gente fala da questão socioemocional da criança. A gente conta essa historinha para ela resgatar dentro dela aquilo que ela muitas vezes pode ter perdido. É muito interessante esse livro, é libertador. Esse livro já virou uma peça de teatro, vai ser apresentado dia 18 agora no Teatro Rio Branco, que é o Clube dos Rotarianos aqui da Granja Viana, para mais de 500 crianças. E eu quero agradecer, Bispo Robson, a sua presença. Eu que agradeço. Volta muito de obrigado novo. pela honra, muito obrigado pelo carinho, respeito. Quero agradecer a Andréia pelo convite, da sua produção, e que Deus abençoe o Family Show. Como é que a gente faz para te acessar? Como é que as pessoas fazem para te convidar para ir para as igrejas? É muito fácil, né? Eu estava pesquisando esses dias, só tem um Robson Steines, não tem 2. Então, é Robson Steines, Facebook, Robson Steines, Instagram. Ok. Doutora Ivone Brizola, você que tem um consultório aqui em Alphaville mesmo, atendendo as famílias. Isso, é situado aqui no Edifício Plaza, na Alameda Rio Negro. Atendo crianças, adolescentes, adultos e estou aí à disposição. A rede social é Ivone Brizola, com S no Instagram. É só procurar, estamos lá. Só procurar, estamos lá. Será que a gente pode terminar esse programa aqui com música? Não dá, produção, para terminar com música? Não pode faltar música, porque a gente promete entretenimento, atualidade, reflexão e música. É dessa forma. Sobre atualidades, gente, a gente tem falado muito sobre os países africanos. Nós falamos sobre Ibrahim Traoré, que é o presidente da Burkina Faso. Ele que tem revolucionado o continente africano. Estamos falando sobre ele. Houve já algumas manifestações essa semana envolvendo outros países, né? Mas eu vou voltar para falar com vocês no próximo programa, trazendo mais informação sobre esse líder, que eu creio que está sendo levantado por Deus, porque ele está sendo contra toda essa exploração que é feita de uma forma exacerbada na África e está sendo protegido pelo Putin da Rússia. Você vai saber sobre isso daqui a pouco nos nossos programas que virão. O Family Show fica por aqui hoje. A gente gostaria que a produção soltasse uma música para a gente cantar no final, mas acho que não é possível, né, produção? Não? Não? Falaram que não é, gente. Mas tá bom, então. Vai ficando por aqui. A gente volta nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, na próxima quinta-feira. Beijo no coração para todos vocês. Tchau, tchau.